não conseguindo ter tempo e dedicação suficiente para gerir pessoas, que, na minha opinião, é muito complexo, porque você fica muito dividido entre continuar a ser um developer e gerir pessoas. Então, para mim, o primeiro desafio é você cortar esse cordão umbilical. Fala pessoal, bem-vindos ao Tudo Pro Alto, e hoje a gente vai conversar aqui com o Thiago Cavalheiro para entender como que é uma carreira de um líder de uma equipe de engenharia, né, de uma equipe de desenvolvimento. O Thiago trabalha comigo também aqui em Portugal e ele teve uma transição de carreira, né? Passou de desenvolvedor, engenheiro de software, para um líder da equipe. E aí, Thiago, como você tá? Boa noite, pessoal. Tô muito bem. Muito obrigado pelo convite, Gabs. É um prazer estar aqui. Boa, prazer é meu. E, cara, eu queria... Até para começar, seria legal tu falar um pouco da tua carreira, né? Como tu chegou, o que tu fez até virar um lead, ou líder do teu time. E depois eu ia começar, logo depois da tua carreira, explicando qual que é a diferença, né? Porque a gente tem... a gente tem o Tech Lead, a gente tem o líder de engenharia e vários outros nomes, então eu queria ouvir de você qual que é a diferença entre eles e o que tu faz de fato na tua equipe. Mas, começando pela carreira. Eu tenho 31 anos, eu sou formado no Instituto Federal de São Paulo, em Sistemas de Informação, e, curiosamente, eu não comecei a minha carreira em tecnologia da informação ou engenharia de software. Meu sonho era desenvolver jogos. Então eu comecei minha carreira, assim, eu posso dizer, já na faculdade, com iniciação científica. Eu tinha muito interesse em desenvolver jogos, então junto com o Thiago Barcelos, que era o meu orientador e professor na faculdade, no Instituto Federal, eu comecei a fazer iniciativas científicas para pesquisar sobre desenvolvimento de jogos, o seu impacto na sociedade, o seu valor heurístico e coisas do gênero, porque apesar de gostar de tecnologia, o meu sonho era trabalhar com entretenimento. Ainda tenho esse sonho hoje, inclusive. E então eu trabalhei um ano, logo depois que eu me formei, eu fiz estágio e também fui efetivado depois, mas num período de um ano. Eu trabalhei com desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis, né, para mobile, usando Unity. Então nós desenvolvíamos com uma adaptação do .NET Framework para Unity, que é usando C#. E durante esse um ano eu trabalhei com desenvolvimento de jogos, mas aí depois, por motivos de mercado e algumas desilusões na trajetória profissional no Brasil, que era para essa área de jogos é bem difícil, e infelizmente eu resolvi, não infelizmente ou felizmente, né, depende da interpretação de cada um, resolvi trocar de área e fui para algo que eu já era apaixonado também, que era a minha opção em paralelo, que era engenharia de software. Então eu comecei a trabalhar como engenheiro de software, né? Com tecnologias mais voltadas a ambiente Microsoft, com .NET Framework, C# basicamente, e também um pouco de front-end. Eu comecei minha carreira na parte de TI mais como full stack engineer, lá como júnior, até nível pleno, onde em determinadas empresas eu atuava tanto no back-end, trabalhando com tecnologias Microsoft, .NET, C#, tanto quanto front-end usando Angular, JavaScript e outros tantos frameworks de front-end. Então eu comecei como full stack engineer, depois fui me identificando mais na carreira de back-end, compreendi que era onde eu mais gostava de atuar e fui me especializando aí de pleno para senior, fui me especializando em back-end, arquitetura de microserviços, não só microserviços, mas arquitetura em geral, algo que eu sempre gostei, mas arquitetura de microserviços, ambiente cloud na nuvem, serverless e todo esse tipo de tecnologia que tanto Azure quanto Microsoft, .NET Framework e outras tantas empresas e tecnologias suportam, e fui seguir nessa carreira. Então comecei com jogos, fui para Full Stack Engineer, depois me especializei e guiei minha carreira para back-end, até que em determinado ponto da minha carreira eu tive a oportunidade de me mudar para a Europa, né? Assim como você, fui contratado pela Farfetch e me mudei para Portugal em 2019, eu creio, em janeiro de 2019, nós que viemos no mesmo voo, inclusive. Sim. E fui contratado como Software Engineer Senior para contexto back-end, né, que era a minha especialidade na época, trabalhar com
com tecnologias mais voltadas para o back-end, tanto em microserviço quanto lidar com .NET Framework, que eu já estava acostumado, com Kafka, com SQL e NoSQL, ambiente nuvem, todo esse tipo de aparato. E trabalhei na Farfetch por 1 ano como senior, até que eu tive então a oportunidade de agarrar essa nova role, né, fazer essa transição de carreira para ser líder de uma equipe de engenheiros, algo que até então foi inédito para mim e eu nunca tinha feito na minha vida, né? Foi um desafio bem grande. Tá bom, legal. Então agora tu virou o líder da equipe, né? E aí até, qual que é teu papel, né? E ainda mais, antes de saber qual que é teu papel lá, qual que é a diferença desses vários nomes aí de líderes, coordenadores que a gente tem? Sim. Antes de eu dar a minha visão sobre esses 3 tipos, eu queria só fazer uma introdução de como eu virei líder, né? Que no meu caso não foi bem uma decisão estratégica, não foi algo que eu planejei como carreira, não, eu vou virar líder de uma equipe, eu quero gerir pessoas, não foi esse o meu objetivo concreto e não foi esse minha ambição. Nós já tínhamos um lead na equipe, a equipe que eu trabalhava na Farfetch, éramos em 7 engenheiros, e ele decidiu sair, ele decidiu deixar a role de principal e atuar em outra área da Farfetch, e isso deixou uma vaga em aberto na equipe. Então nós tínhamos o objetivo de contratar alguém ou procurar alguém que fosse apto e estivesse disposto a trabalhar como lead. E por coincidência, antes do meu antigo lead deixar a equipe e ir para outra função na Farfetch, ele tirou férias acho que de 1 mês, 2 meses, e eu fiquei no lugar dele temporariamente, enquanto ele normalmente, como é o padrão, né, tradicionalmente, alguém fica no lugar do lead para responder pelas suas funções durante as férias. Eu acabei ficando no lugar dele e, por um acaso do destino, gostei muito. Eu percebi que eu gostava de gerir pessoas, eu gostava de atuar em projetos e roadmap, gostava dos desafios que ser um líder e portar e suportar a missão da equipe trazia, né? Mas eu nunca imaginei que o lead ia sair, que ia surgir essa oportunidade. Então, quando ele decidiu sair, eu falei com o nosso manager na época que eu tinha interesse, que durante as férias do lead eu gostei bastante, fiquei interessado com os desafios, etc., algo que era novo para mim, e pedi uma chance, que eu sei que eu não tinha experiência como líder, que eu ia ser um líder júnior, assim, digamos, que ia ser bem entry level, e eu conversei com o meu manager, ele me deu um feedback de que isso era possível e que nós poderíamos fazer um teste. Eu ia ser obrigado, obviamente, a fazer um treinamento, toda a burocracia para você se tornar um líder. Então eu passei por um treinamento de 6 meses, mas depois desse treinamento de 6 meses eu tive a oportunidade de abraçar esse desafio e liderar a equipe. Liderei por 6 meses, foi um período de experimentos, né, de review, assim, com o manager, com a equipe, para saber um termômetro, né, para saber como seriam as coisas. Deu tudo certo, a equipe aprovou, meu manager também gostou, e aí eu comecei de fato a minha carreira como lead. Então eu não diria que foi por uma obra do acaso, mas existiu a oportunidade e eu agarrei e deu tudo certo. Então tá, acho que outra coisa que vale é estar em Portugal já há 3 anos, né? Uhum. Fizemos 3 anos e pouco aqui já, chegamos juntos. Chegando em 3 anos e meio. Isso, se eu explicar o equipe e equipa, né? Acho que quase sempre já me perguntaram. Daqui a pouco eu vou falar Malta, vou falar alguma coisa assim também. Sim, mas fora isso, então, legal. Deu pra entender como que foi o teu processo. Eu queria te perguntar como que foi até esse treinamento de 6 meses, mas antes eu queria voltar naquela parada de... Os tipos, assim. Isso é uma visão... Isso é uma coisa que eu fico na dúvida sempre, assim, tipo, okay. Quando eu vejo os diferentes cargos. O mercado, ele é bem adaptado a empresa se adapta ao mercado e vice-versa, eu diria. Então, o que pode ser numa empresa de um jeito não quer dizer que é igual na outra, né? Não existe muito... Apesar da nomenclatura ser meio que padronizada, às vezes o dia a dia, né, de uma empresa é diferente de outra. Mas, basicamente, o que eu notei aqui na Europa
e também no Brasil, é que existem basicamente 3 tipos de liderança, né? De cargos de liderança. O mais comum e o mais conhecido é o Tech Lead, que literalmente assim é o líder técnico, que também é comum no Brasil e também é comum aqui na Europa, que é a próxima evolução ou uma das próximas evoluções de um senior. O senior ele pode evoluir, eu diria que para 3 opções. Ele pode virar um arquiteto, ele pode virar um principal ou ele pode virar um tech lead. E o tech lead, ele é a liderança técnica da equipe. Ele é aquele que vai conduzir a equipe tecnicamente no sentido de trazer novas tecnologias, trazer tendências do mercado, avaliar e dar opinião crítica no código e na qualidade do desenvolvimento da equipa, na qualidade da arquitetura e da big picture dos projetos da equipa. Então ele tem como tendência apontar o norte para tecnologias e liderança técnica de fato. Ele não tem a responsabilidade de gerir pessoas, ele tem a responsabilidade de gerir os objetivos técnicos da equipa e a qualidade técnica da equipe. Então, ele é basicamente um engenheiro de software com alto nível de conhecimento e que, além de ter toda a bagagem senior, ele também tem soft skills que o ajudam com liderança, comunicação, apresentação, mentoria. Então ele é um senior com soft skills e uma tendência de compreender a visão de mercado, compreender a visão da equipa e traçar um norte no sentido tecnológico da coisa. E existe o team lead, ou também conhecido no Brasil como coordenador, depende da empresa. Ele é um líder que tem como objetivo gerir pessoas, então ele deixa a questão técnica, a liderança técnica mais para os seniors, e em alguns casos existe até empresas que têm tech lead e team lead na mesma equipa. Então você tem o líder técnico e o líder da equipa como um todo, ou seja, aquele que vai coordenar as pessoas, o plano de carreira das pessoas, vai gerir conflitos na equipa, vai tratar de ter one-on-ones, conversas privadas com cada um para prover e receber feedback. Ele vai ficar responsável por entrelaçar e estreitar o networking dos membros da equipe. Ele é responsável por fomentar a cultura da equipe, seja essa cultura agile, seja a cultura de postura, guidelines, não só técnicas. Ele tem um suporte técnico, ou seja, ele pode opinar, obviamente, mas a principal função dele é gerir pessoas, fomentar a cultura da equipe e expandir a carreira e os horizontes da equipe. E existe um terceiro, que é a mistura dos dois. É aquele lead que tem a função de gerir pessoas, fomentar a cultura da equipe e expandir os horizontes da equipe, e ao mesmo tempo tem liderança técnica, dá opinião em arquitetura dos produtos, dá opinião em reviews, em qualidade de código, dá opinião, dá pitaco no desenvolvimento, faz meetings técnicas. Então eu diria que existem esses 3 perfis no mercado hoje: o líder técnico, o coordenador e a mistura dos dois, que seria o que eu sou hoje na Farfetch. A Farfetch tem por padrão, pelo menos a minha experiência na Farfetch, esse mix entre o líder técnico e o gestor de pessoas. Então eu fico 50% ali, só que isso não te tira o poder de tomar decisões no sentido de criar o seu próprio perfil de gestor, a sua própria estratégia de gerir. Então no meu caso, por exemplo, eu tenho como meu braço direito técnico os seniors da minha equipa, então eles são o horizonte, o norte técnico da minha equipe. Então eu me baseio muito nas decisões e no know-how dos seniors, e a parte de gerir pessoas eu consigo fazer com mais propriedade. Então eu delego parte da responsabilidade técnica para os seniors, também obviamente dando suporte, opinando e trabalhando junto, mas confio e delego para os seniors, enquanto que eu posso ter um tempo hábil maior para gerir pessoas, expectativas de carreira, cultura da equipe e todo esse mundo de liderança e gestão, né?
Legal, deu para entender. Então, agora acho que tu falou uma coisa legal que foi sobre esse treinamento aí de 6 meses, né? O que tu viu nesse treinamento? Sim, isso é uma coisa que eu elogio bastante, não é querendo puxar saco da Farfetch, mas é uma coisa que eu gostei bastante da Farfetch, que das empresas que eu trabalhei é a que mais se destaca nesse contexto, que é de fornecer treinamento e investir nas pessoas que estão no ambiente da Farfetch. Então, eu nunca tinha tido qualquer tipo de experiência como líder, né? O que eu sabia era de estudo próprio sobre liderança, gerir pessoas, conflito e assim por diante. É mais autodidata, mas experiência mesmo e treinamentos eu nunca tinha feito. E a Farfetch, ela tem um sistema burocrático que eu acho muito válido para liderança, que é um lead trial. Esse lead trial, do que consiste? São 6 meses, basicamente, ou um pouco menos, de treinamentos fornecidos pela própria Farfetch e a sua equipe, a People Team, no qual eles fornecem uma ampla visão do que a Farfetch espera de um líder. Então, desde a parte de soft skills, ou seja, o que é um líder, o que é feedback, o que são conversas difíceis, o que é cultura de equipe, quais são os tipos de gestão que um líder pode ter, liderar por exemplo, liderar por métricas e vários tipos de contextos. E também tudo aquilo que um líder tem que ser não só para a Farfetch, mas também para si mesmo, né? Porque um líder ele tem que crescer como líder, seja em sua carreira profissional, seja no ambiente que ele trabalha, e também crescer junto com a sua equipe, porque uma coisa que eu aprendi na Farfetch é que um líder trabalha para a sua equipe e não o contrário. Você é uma coisa que, inclusive, eu valorizo muito e acredito que seja a minha gestão, minha maneira de gerir, que é a equipe primeiro, depois o resto. Então eu sempre penso na equipe primeiro. Isso uma das coisas um dos lugares que me despertou isso foi nesse treinamento. Então esse treinamento ele é basicamente para dar uma introdução a quem nunca foi lead, a quem está sendo promovido a lead. É o primeiro contato, ele é obrigatório na empresa, o que é muito legal. E ele basicamente te dá esse norte. O que a Farfetch espera de um lead, quais são os soft skills necessários, tech skills necessários, qual que é o ambiente que você vai encontrar quando for gerir uma equipe, quais são os possíveis conflitos, quais são os possíveis desafios. E eu acho que esse treinamento foi muito importante na minha carreira para me dar confiança, porque obviamente quando você sai de uma role técnica para uma role de management, você fica com receio, você fica inseguro, porque você deixa de lidar apenas com código, com arquitetura, com patterns, para lidar com pessoas que são seres muito únicos, né? Um difere muito do outro, então você tem que ingerir pessoas, você tem que lidar com emoções, você tem que lidar com conflito, com tipos de mindset diferentes, criar planos de carreira para as pessoas. Então é um desafio realmente muito diferente de um desafio técnico, é realmente complexo. Então esse treinamento foi muito importante para eu entender o que me esperava, entender qual é o básico, os princípios de um lead, tanto na Farfetch como no contexto geral, e ter todo esse contato com outros aspirantes a leads, outras pessoas que estavam sendo promovidas a leads. Então nós tínhamos interações em grupo, nós dávamos opiniões, nós criávamos... nós tínhamos muito liberdade de iniciativa nesse treinamento, então não era aquela coisa maçante de palestra, workshop, nós tínhamos muita interação em grupo. Felizmente eu fiz antes da pandemia, não sei como se está hoje, confesso que hoje em ambiente remoto eu não sei como é o treinamento, eu tive a sorte ou o prazer de fazer antes da pandemia, então eu conheci as pessoas pessoalmente, as pessoas do treinamento, eu tive interações em grupo pessoalmente. Foi muito interessante, porque tinha pessoas não só de tecnologia, tinha pessoas de várias áreas da Farfetch, vários departamentos de marketing, fraude, legal, agiles, tinha malta de produto, então tinha uma mistura de interdisciplinar ali, uma multidisciplinar no caso. Então foi legal para networking também.
Mas eu acho que foi interessante, porque esse curso tem alguns objetivos. Um deles é te preparar para ser um lead, te apresentar as ferramentas e aos conceitos de liderança, e também para você se perguntar, é isso mesmo que eu quero? Eu quero realmente ser lead? Eu quero realmente aceitar esse desafio de gerir pessoas, de lidar com seres humanos e sair, deixar esse lado técnico? Ou isso não é para mim? Não é isso que eu me identifico. Então o curso, além de te apresentar os conceitos e as ferramentas e te preparar, ele te deixa fazer essa pergunta. E o que é, se você identificar que você não quer isso, é algo totalmente aceitável e normal. Você compreendeu que na verdade não é o que você deseja, e você dá um passo para trás ou simplesmente não dá um passo para frente e continua na sua role e tá tudo certo. Então esse curso, esse treinamento é muito importante, na minha opinião. Legal. Então, lá no treinamento tu aprendeu, né, sobre soft skills, que as tuas habilidades interpessoais, acho que principalmente, né, porque ele não vai ter nada técnico, já que tem vários papéis diferentes. O que a empresa espera de um líder também, que é muito importante. Sim. Legal, mas e passando pra prática, né? Tipo, enquanto tu tava fazendo esse treinamento, tu tava também, né, nesse período de experiência, né, de um lead. Vindo de desenvolvimento, onde teu foco era totalmente estar ali programando, né? Então alguém tomava conta de todo esse resto aí. O que tu teve de maior desafio no começo desse teu período aí de experimentação como lead? Cara, eu acho que teve teve 3 principais desafios. O primeiro é que quando você vem de um cargo, de uma role técnica, você está acostumado a... Eu diria que é como se fosse o jogador de futebol e o técnico. O jogador de futebol está acostumado a decidir, a entrar em campo e se sentir como parte daqueles que conseguem realmente atingir o objetivo, fazer o gol, dar suporte à equipa durante o jogo. E o técnico ficar fora, observando, dando orientação e gerindo aquele grupo. Então é um pouco semelhante, porque você está acostumado a pôr a mão na massa, no código, ser aquele que é responsável por criar o produto, seja na sua arquitetura, seja no seu código mais baixo nível até mais alto nível, seja até mesmo dando manutenção e adicionando novas features em algo que já existe, mas você está lá, você está colocando a sua mão naquele produto, você está dando vida a algo e você está pondo em prática conceitos técnicos que você passou a sua vida inteira colocando. Então o primeiro desafio é você compreender que esse cordão umbilical precisa ser cortado e você não é mais um engineer no sentido técnico da coisa. Você não é mais responsável por aquele código, você não é mais responsável por fazer aquele deliver, fazer aquela entrega, fazer aquele deploy. Você não é responsável mais por cuidar daqueles seus filhos, né? Daqueles produtos que você criou. Então isso inclusive é um desafio que muitos leads, na minha visão, ainda pecam, que é mesmo depois de assumir a liderança, continuar, insistir em trabalhar no desenvolvimento. E aí você acaba, na minha opinião, você acaba não conseguindo ter tempo e dedicação suficiente para gerir pessoas, que na minha opinião é muito complexo, porque você fica muito dividido entre continuar a ser um developer e gerir pessoas. Então para mim o primeiro desafio é você cortar esse cordão umbilical, esquecer tudo que você... Não esquecer, obviamente, porque você precisa dessa bagagem técnica para gerir uma equipe de engenheiros, para tomar decisões, para gerir e liderar meetings e assim por diante. Óbvio que você precisa de toda essa bagagem, mas você estar longe do código, talvez para alguém que não seja da área de tecnologia é difícil de entender, mas quando você fica longe do código, você sente saudade, é algo interessante, você tem saudade de pôr a mão no código, desenvolver, de planear uma arquitetura, de ver as coisas funcionando, de ver aquilo que você desenvolveu ir à live, ir para a produção. Então o primeiro desafio é você abrir mão desse perfil e desse comprometimento de developer para ser algo além ou algo diferente. O segundo desafio... Deixa eu só pegar nisso aqui e comentar uma coisa, porque eu também... Numa palestra, né, sobre ser líder que eu assisti, eu não lembro, mas o cara, ele trabalhava na Google, e agora eu não lembro o nome,
Mas quando perguntaram para ele também como que foi o momento que ele sentiu que ele tinha virado de fato um gestor, né, o líder, ele até contava que foi quando ele ficou muito feliz do código novo, do release nova ir pra live, sabe? Ele falou assim, até então eu me sentia meio frustrado, porque eu ficava, eu não trabalhei de verdade nisso aqui, né? Tipo, eu passei várias horas... É impressionante. Ele fala, eu passava várias horas e eu sei que tem coisa que não só saiu porque ou eu briguei, ou eu organizei, ou eu vi com outros departamentos da empresa, sabe? Eu consegui recursos no servidor, sabe? Para a equipe entregar, eu desbloqueei tal coisa, mas mesmo assim eu não sentia que a entrega era minha, né? Ele falou, teve um dia que saiu o release, eu fiquei acompanhando, e eu vi, tá em live, deu certo, passou a estabilização. Ele falou, quando eu fiquei muito feliz por isso, foi quando eu falei, cara, eu acho que agora eu tô entendendo qual que é o meu papel aqui. Sim. Então parece que foi parecido contigo, né? Sim, isso eu acredito que é semelhante para quem teve a carreira de developer, de engineer, de desenvolvedor, porque existem alguns casos de que a pessoa que se torna líder não era developer, não era engenheiro. Na nossa área de tecnologia, eu diria que são raros, a maioria são pessoas com um background técnico que decidiram ir para essa nova área e fizeram esse treinamento, fizeram essa decisão, mas existem alguns casos de pessoas não técnicas que se tornaram líderes de equipas técnicas. Então aí não existe esse contexto, mas para quem veio da área técnica eu concordo totalmente. E até demora um tempo para cair essa ficha de que você está sendo útil mesmo sem pôr a mão no código. E isso é engraçado porque depois de um tempo você começa a perceber que as vitórias da equipa são vitórias da equipa e as derrotas da equipa são derrotas da equipa. A gente está todo mundo junto, né? Todos juntos. Então, quando qualquer um da equipa ou a equipa como um todo faz uma entrega, você como líder está fazendo essa entrega também. Vocês estão todos juntos fazendo aquela entrega. É um ganho e é um ganho em grupo, né? Então isso é bem interessante também, quando você passa a ter essa percepção de que a equipa são várias pessoas, é um grupo que trabalha junto, tá todo mundo no mesmo barco, lutando pela qualidade, lutando em prosperar juntos, né? Então quando você tem essa troca de chave de que você deixa até de ser egoísta e passa a pensar mais como um todo, você passa a ser mais coletivo, sabe? Então isso é uma transição bem interessante para quem gere pessoas. Porque às vezes quando você ainda é developer, muitas vezes você não tem esse senso de coletivo. Às vezes quando você é developer, depende muito da cultura da empresa, da equipe, mas às vezes você está tão penetrado naquele mundo do desenvolvimento, da lógica, do algoritmo, da entrega, que você acaba sem perceber se resumindo aquilo, mas quando você consegue perceber o coletivo, a entrega como equipe, assim, é bem gratificante também. Legal. Até quando lembrando assim, de quando eu comecei a trabalhar como Scrum Master, né, vários anos atrás, e eu ficava muito nessa indecisão, né, falei, porque nessa empresa que eu comecei não era full time, né, não era o tempo inteiro, era meio que dividido entre programação e quem que era o Scrum Master, né, era... Uhum. E eu lembro que eu ficava muito nessa dúvida, putz, mas eu vou ficar sem programar, sabe? É difícil fazer esse trabalho aqui, que ninguém vai ver no final, eu sou só, às vezes, um cara chato, né? Mas eu começava a sentir que alguns trabalhos invisíveis meus, assim, que ninguém percebia, faziam diferença maior. Só que, tipo, a equipe às vezes não percebia, sabe? Você falava, cara, eu acho que eu tô sendo mais eficiente sem programar, ajudando esse cara aqui a conversar com esse cara aqui a entender que tem que trabalhar junto, conversando com essas pessoas aqui que não lidam, mas esse cara aqui é muito bom programador, mas ele tem dificuldade de trabalhar com os outros, sabe? Eu começava a sentir que eu fazia mais diferença aí de juntar negócios com técnicos, sabe? Que às vezes ficava aquelas picuinhas da parte de produto, engenharia, sim, do que programando. Eu ficava assim, cara, programando eu me sinto mais um no meio, que eu fico feliz por algum código, mas fazendo isso aqui eu tô sentindo que tá todo mundo entregando mais, né? Eu acho que é uma sensação parecida, né, do que tu está falando. Sim, eu acho que é uma evolução até, de certo modo, porque a gente sai da nossa zona de conforto e a gente começa a perceber como as coisas funcionam, né, que na verdade todas as engrenagens precisam funcionar para aquilo dar certo. Não é só o código, não é só aquela isso. Entrega, são vários fatores, né. Eu acho que quando a gente começa a ter essa visão big picture, assim, das engrenagens e do fluxo como um todo, é muito bom.
Então, legal. o primeiro desafio acho que é esse, né? É cortar o cordão umbilical de toda uma vida técnica, né? Toda uma vida de developer. E o segundo, no meu caso, foi ganhar o respeito e ser visto como líder pela equipe. Porque no meu contexto específico, né, eu falo pela minha experiência, eu não fui para uma equipe nova, eu continuei na mesma equipe, só que fui elevado, assim, troquei minha role para líder da equipe. E eu acho que eu me senti inseguro no começo, porque todos ali me conheciam, todos ali eram meus amigos, eram meus companheiros de trabalho, e agora eu ia trocar a minha função naquela equipe, eu ia ter que liderá-los, e eu acredito que um dos meus medos no começo e um dos meus desafios era como é que eu vou ganhar o respeito dessa equipe como líder. Eu acho que não é fraqueza nem nada admitir isso, eu acho que todo mundo em sã consciência, honestamente, passa por isso. Ninguém nasce... Eu acho que até algumas pessoas podem ter predisposição para liderança, mas eu acredito que líderes se constroem, líderes evoluem, né? Então, eu acredito que eu aprendi a liderar e aprendi a respeitar a minha equipe e ser respeitado pela minha equipe. Então, eu diria que o segundo desafio foi alguém que nunca liderou, alguém que era um developer junto com os outros developers na equipe, passar a ser líder e ganhar o respeito da equipe, ganhar a confiança da equipe e, acima de tudo, ajudar a equipe, né? Acho que o meu segundo maior desafio era conseguir o respeito daqueles no qual eu prezo na equipe e ajudá-los, dar suporte da melhor maneira possível. Então, eu acredito que alguns líderes que eu conversei me disseram que, como vieram de um contexto de fora, não conheciam ninguém da equipe, era mais fácil, porque você não tinha nenhum contexto histórico com aquelas pessoas, nem emocional com aquelas pessoas, e a partir do momento que você já as conhece, é um desafio a mais, porque você já tem um contexto emocional, um contexto histórico, e que você tem que, a partir daquele momento, aprender a diferenciar e a separar as coisas. Então, acho que é um grande desafio. E o terceiro desafio, que eu disse que eram 3, que eu identifiquei, é realmente criar uma cultura para a equipe. Porque eu acho que isso é uma coisa que muitos líderes que eu presenciei não compreendem, mas que uma equipe precisa de uma cultura, uma equipe precisa de um ambiente agradável e de um ambiente propício para a criatividade, propício para a criação, propício para desenvolvimento em si, e isso é com base em flexibilidade, é com base em guidelines criadas e gerenciadas pela própria equipe, você criando oportunidades para que as pessoas conheçam coisa nova, que as pessoas expressem o seu feedback, a sua opinião, e todos trabalhem em conjunto. E a única maneira de você criar essa harmonia, criar esse trabalho em equipe, criar esses objetivos em comum, é criando uma cultura, né? Você fomentando uma cultura dentro da equipe. Então, acho que os 3 desafios que eu vi logo de cara, assim, era justamente esse: cortar o meu cordão umbilical com todo o meu background técnico de developer, ser respeitado e passar a conseguir ajudar a equipe, que antes eu ajudava de forma mais atômica como developer, agora eu tinha que ajudar o grupo e prover ferramentas para aquele grupo. E em terceiro como que eu ia criar uma cultura de equipe com base na minha visão e com base na visão deles, assim. Então a princípio foi o que eu mais identifiquei, assim, de desafio. E cultura é uma das coisas, assim, mais importantes, né? Quando tu pensa em... não só em equipe, mas em empresa, né? Como manter uma cultura, como crescer, como tu chega uma pessoa nova e tu traz uma pessoa diferente, mantém aquela pessoa como ela é a única, mas incorpora ela também, né? No que as pessoas acreditam, nos valores que tem. Você lembra, assim, de alguma coisa que tu teve que fazer proativamente, sabe? Pra manter ou trazer as pessoas pra uma cultura em comum que vocês queriam criar ali? Cara, teve uma coisa que eu não sei se eu inventei, assim, mas que eu tive
a predisposição, a proatividade de fazer, que é a minha equipa, com base nas reuniões one-on-ones, nas reuniões individuais que eu tinha, eu notei que muitos ali, obviamente, tinham interesse num plano de carreira a longo prazo. Obviamente que a empresa fornece um plano de carreira, mas quando eu digo objetivos a longo prazo, o que eu vou ser daqui a alguns anos? Eu me tornarei um arquiteto, eu me tornarei um principal engineer, eu me tornarei alguém especializado em produto, eu quero me tornar um lead e assim por diante. Então, alguns elementos da equipe tinham essa dúvida. E eu tentei buscar de forma criativa uma maneira de expor essas opções para eles de forma informal e de forma iterativa, tanto para motivá-los quanto para ajudá-los a tomar essas decisões. Então eu criei uma iniciativa que eu chamei de Special Break, que era semelhante a um coffee break, só que com convidados especiais. Então eu procurei pessoas na Farfetch que tivessem perfis diferentes da minha equipe, para que a minha equipe conseguisse conhecer outras visões de carreira profissional na Farfetch ou também outras opções de carreira na Farfetch, tanto em evolução vertical quanto em evolução diagonal, que só dá um contexto. Na Farfetch a gente tem a possibilidade de evoluir em planos de carreira verticais, ou seja, você é um software engineer júnior, depois pleno, depois senior, depois principal engineer e assim por diante, mas você também pode, de forma diagonal, ir para outra área de expertise. Por exemplo, você pode ir para arquitetura, você pode ir para Agile, se tornar um Agile Coach, você pode ir para a parte de management e se tornar um lead, depois um manager e assim por diante. Você não necessariamente precisa seguir explicitamente uma carreira em vertical, você pode também em diagonal e até mesmo horizontal, a uma role, um cargo de mesmo nível que o seu, só que com outra expertise, você pode andar horizontalmente. Então, para fornecer essas opções para a minha equipe, tanto diagonal, vertical, horizontal, e ajudá-los nessa questão de plano de carreira e opções do futuro, eu criei esses special breaks. Então, eu peguei alguns convidados que eles ia ser uma meeting especial com a minha equipe, uma reunião especial com a minha equipe, durante 1 hora, para essa pessoa explicar o que era o cargo dela na Farfetch, qual era o seu dia a dia, como ela se tornou, chegou naquele cargo, quais foram os tipos de desafios que ela enfrentou e que tipo de conhecimento técnico ou soft skills era necessário para aquilo. Todo esse de uma forma informal, né, comendo, tomando um café com a equipe toda, e depois a gente abre para perguntas e o convidado poderia responder perguntas à vontade da equipe. Então eu trouxe um arquiteto de software da Farfetch, obviamente de outro cluster e outro domínio, para fomentar network dentro da equipe. Então, além de tentar ajudar a equipe com possíveis planos de carreira e evoluções, eu também queria fomentar o networking. Então, eu peguei um arquiteto de software de outro domínio da empresa, de outra equipe que não tinha contato com a minha, para se apresentar, falar sobre a sua role e assim por diante. Trouxe um Principal Engineer, que é outra role, de outro domínio, para falar sobre quais eram os seus desafios, o seu dia a dia, o que ele estudou e etc. Trouxe um líder, um lead também de outro domínio, porque eu acredito que como cada lead tem a sua estratégia de gestão, o seu estilo de gestão, eu falei, eu acho interessante trazer outro lead para minha equipe ver que existem outras maneiras de gerir, outras visões na própria empresa. Então eu trouxe outro lead e assim por diante. E depois eu tive um feedback muito bom da equipe, eles ficaram muito felizes, eles interagiram bastante, conversaram, fizeram muitas perguntas, e tanto os convidados quanto a equipe deu um feedback muito positivo sobre essa experiência. Então, inclusive depois dessa experiência chegou até o Cipriano, que é o nosso atual CTO, e ele começou a fazer algo semelhante, no qual você podia reservar um tempo com a sua equipe ou você sozinho com ele para tirar dúvidas e conversar e etc. Então acho que foi muito interessante e eu sou muito a favor disso, de um líder, ele tem que fomentar a cultura na equipe com criatividade, e você não necessariamente
precisa pegar um livro e step by step, o que é ser um líder, o que é gerir pessoas, step by step, seguir aquilo. Isso é ok, isso é bem didático, isso é bem técnico e funciona, mas um líder de verdade, ele entende a sua equipe, né? Ele absorve as necessidades da sua equipe e faz o máximo de possível para a sua equipe. Primeiro a equipe, depois o líder. Então eu acho que com criatividade isso ajuda bastante. Então esse Special Break foi um elemento de criatividade e atualmente eu também estou tentando criar outras coisas. Nem sempre dá tempo, né? Porque a gente sabe como as prioridades são avassaladoras e às vezes a gente tem que focar em outras coisas, mas eu atualmente também estou tentando ter outras ideias desse tipo para despertar cultura, despertar proatividade nas pessoas e tentar deixar o ambiente mais descontraído e também flexível, né? Acho que foi um exemplo prático assim, de coisa que mudou. E tu acabou falando aí do feedback, né, que do one-on-one, né, que tu teve com o pessoal, eles te deram esse feedback sobre a carreira. E isso vai ligar muito com a próxima coisa que eu queria saber, que é como que é o teu dia a dia, né? É mais fácil entender como é o dia a dia quando tu tá programando, né? Porque apesar da tecnologia ser diferente, assim, tu sabe o que tu vai fazer. Mas como que seria uma semana tua como um engenheiro líder, né? Trazendo português aí na tua equipe. O que tu faz? O que tu gasta mais tempo fazendo? Sim. Cara, eu vou falar mais da minha experiência em si, né? Como eu disse, tem vários tipos de perfis de líder e tem vários cargos separados por aí, sim. Desde Tech Lead a Team Lead. E uma das coisas do dia a dia diferente do líder de engenharia é que ele não tem tasks e tarefas explicitamente criadas, por exemplo, no Jira ou qualquer ferramenta de gerenciamento de atividades e projetos, enfim. Então você não tem lá a sua sprint e as suas atividades de entrega para você fazer o tracking de progresso e ter aquilo bem explicitamente organizado. As entregas são mais abstratas, não são tão concretas. Então o meu dia a dia, o que eu posso dizer é que o meu dia a dia é baseado nas necessidades da minha equipe. Então, primeiro, por exemplo, necessidades Agile. Por exemplo, minha equipe trabalha em sistema de Scrum, separado por sprints. Então, eu tenho necessidades no meu dia a dia de fazer o planning com a equipe. Por exemplo, de segunda-feira, toda a primeira segunda-feira de uma sprint, nós temos que fazer o planeamento daquilo que vai ser feito durante aquelas 2 semanas. Então, um dos meus objetivos nesse dia em específico é orientar e dar suporte para a equipe do que a gente precisa entregar naquelas 2 semanas. Então eu faço toda a orientação e toda a condução necessária da equipe, liderando a equipe nessa planning do o que nós vamos entregar nessa sprint, qual é a opinião de vocês, quais são as nossas necessidades e quais são as nossas prioridades. Isso, por exemplo, é um dos itens. Outros itens do meu dia a dia é liderar e fomentar meetings que são necessárias, não meetings que precisavam ser um e-mail. Então, eu tento olhar para as necessidades da equipe naquela semana ou naquele dia e organizar reuniões necessárias com as pessoas necessárias para desbloquear itens da equipe, ou seja, se alguém da minha equipe precisa especificar ou compreender melhor alguns requisitos, eu posso ajudar e ir atrás das pessoas necessárias. Se a equipe está com alguma decisão técnica que precisa ser tomada e existe algum conflito e existe várias opções na mesa em discussão, eu ajudo a tomarem aquela decisão. Se existe algum conflito entre pessoas, eu estou ali para gerenciar esse conflito. Então, o meu dia a dia, eu posso dizer que ele é bem abstrato. Eu trabalho tanto no roadmap, ou seja, eu tenho os projetos da equipe, as prioridades dos projetos, as prioridades de entrega e todas as complexidades de gerir e desenvolver um projeto. E eu tenho que quebrar isso nos meus dias com ajudando a equipe com levantamento de requisitos, ajudando a equipe a definir expectativas de entrega, ajudando a equipe com refinements, onde nós discutimos questões técnicas da complexidade dos impactos daquela entrega,
eu negocio com o stakeholder e negocio com outras equipes datas e recursos e dependências técnicas e não técnicas daquelas entregas. Então, no meu dia a dia, eu faço essa gestão de roadmap, essa gestão de entregas, expectativas e projetos. Eu faço gestão de pessoas no meu dia a dia, então tem dias que eu tenho one-on-one com elementos da minha equipe, ou seja, reuniões privadas, individuais, para fornecer e prover feedback, conversar como for as questões dos últimos dias, das últimas semanas ou do último mês. Tenho reuniões para plano de carreira, onde a gente discute cursos que nós podemos fazer, treinamentos, tecnologias emergentes e tecnologias interessantes para estudar, arquitetura dos produtos. Então eu diria que o meu dia a dia ele varia muito de sprint para sprint, não existe uma regra. Tem dias que eu estou extremamente dedicado ao roadmap e eu trabalho basicamente com a equipe em definição de entregas, impactos, próximos projetos, próximas entregas, evolução de produto, novas features, etc. Tem dias que eu me dedico muito à gestão de pessoas, então eu tenho meetings individuais com cada um, definições de plano de carreira, treinamentos, possíveis oportunidades de workshop. Tem dia que eu faço as duas coisas, eu tanto faço gestão de pessoas como gestão de roadmap. Tem dias que são mais técnicos, que eu ajudo os líderes técnicos da equipe, os seniors, e também tenho reunião tanto com os seniors, quanto os principals, quanto os arquitetos, para definir estratégias de arquitetura para um produto novo, definir estratégias de infraestrutura, definir estratégias de monitoria. Então, eu diria que eu não tenho como é que se diz? Uma definição bem específica. Não tem um padrão, dia-a-dia. né? Não tem um padrão como um engineer tem, que é pegar uma atividade no board, puxar para ele, fazer o desenvolvimento, discutir, entregar e puxar outra e assim por diante. Eu não tenho isso explícito, é mais abstrato. Então, depende muito das minhas prioridades da sprint. Tem dia que eu vou ter mais tarefas de gestão de pessoas e carreira, tem dia que eu vou ter mais tarefas e reuniões para roadmap e gestão de produtos, e tem dias que eu vou ter mais reuniões e atividades de caráter técnico, que é decisões de arquitetura, reuniões sobre incidentes que aconteceram, reuniões sobre melhorias de produtos no sentido técnico, monitoria, alarmística. Então, como eu disse, é uma role na Farfetch, onde eu atuo hoje, bem mista. Eu faço gestão de pessoas, como faço gestão técnica e também de produto. Tem essas três coisas no meu dia a dia atualmente. Então é difícil para você falar, toda segunda-feira eu faço isso, toda terça-feira eu faço isso. Sim. Mas uma coisa, porque no teu contexto ainda é um pouco diferente, né? Porque normalmente o líder ainda tem ali um product manager, né? Tipo, para ajudar. Então, no teu contexto tu não tem. Então, por isso até que tu tem essa parte toda de fazer roadmap e gestão de infelizmente, produto, né? Não tem alguém de produto associado ainda. A gente está trabalhando para isso ter. Enquanto não tem essa pessoa de produto, além da gestão técnica da equipe e gestão de pessoas, eu herdo também gestão de roadmap e produtos. Então eu diria que eu tô atuando como líder, mais um pouquinho com algumas coisas de produto, né? Não é a minha função, mas como a gente não está com esse cargo preenchido, eu também, além de ajudar em decisões técnicas, gerir questões técnicas, gerir pessoas e carreiras, eu também tenho que gerir roadmap e produtos atualmente. Então, sim, isso entra muito no que, independente do nome do teu cargo, cada empresa vai ter uma variação, né? E cada área da empresa também pode ter uma variação dependendo da configuração da equipe que tu tem ali, que você trabalha, né? Sim, mas a minha prioridade, eu diria que são as pessoas e auxílio em decisão técnica. A prioridade é essa, mas é impossível, eu acho que até mesmo numa equipe com um Product Manager associado, é impossível um lead não olhar para o roadmap e não olhar para o produto também. Ah, sim. Eu acho que acaba a diferença é, tipo, tu olhar, tu tá envolvido e tu ter que fazer aquilo acontecer, né? Então tem uma diferença nisso. E no teu caso tem que fazer acontecer, tu não tá só envolvido na ajudar nas decisões. Uma coisa que eu levo muito a sério é essa diferença entre o que é chefe e o que é lead, né? O que é líder. Eu acredito que um líder, ele existe para dar suporte e pensar sempre na equipe primeiro. Então, muita coisa, a maioria das coisas é a equipe que decide.
e eu dou suporte para que isso aconteça. Ou apenas planto a semente do... E o que vocês acham disso? E se nós fizéssemos desse jeito? Mas é a equipe que decide, é sempre a equipe que decide. Obviamente, vão existir momentos que a prioridade vem devido ao mercado, a gente tem que ter um time to market agressivo e a gente tem alguma prioridade que sobrepõe as decisões da equipe. Toda empresa acontece isso, nenhum lugar é perfeito. Então esses casos existem, são exceções, mas a ideia é sempre a equipe tomar as decisões. Então sempre abrir para votação, sempre abrir para questionamento, sempre abrir para brainstorming. Então até coisas simples, por exemplo, que a gente está trabalhando em contexto remoto. Então a gente tenta fomentar às vezes encontros sociais. Então que dia a gente vai ao escritório essa semana? A equipe vota. A gente tem que trocar alguma reunião que é semanal de horário. A equipe decide qual vai ser o novo horário, a gente abre para votação. A gente quer mudar a tecnologia ou a arquitetura de um produto. A gente faz uma meeting sobre isso, a gente expõe todos os termos, faz um decision log, abre para discussão, faz refinement, a equipe toma as decisões. Então, eu estou lá para dar suporte à equipe e não simplesmente mandar ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que isso já está bem claro no mercado e na mente das pessoas de que não é a maneira melhor e mais saudável de se trabalhar. Quanto tempo já como lead? Desde o comecinho de quando começou essa período de experimentação? Eu acho que eu tô há 2 anos, quase 2 anos e meio como lead já. Fiquei 1 ano como senior e tô indo para 2 anos e meio como lead já na Farfetch. Pô, é um tempinho. Agora imagina que vai ter alguém que vai começar agora, né? Algum desenvolvedor que tá querendo também passar para ser o lead, né? E agora com a tua experiência de 2 anos, mais esses treinamentos, mais essas conversas que tu tem com todos os outros leads, cada caso é único, mas o que tu vê assim como alguma coisa em comum de boas práticas que as pessoas deveriam se focar e estudar? Cara, teve uma coisa que eu fiz que eu acho que me ajudou muito, que foi priorizar o ouvir. Então, ouça a sua equipe, ouça as pessoas que têm contato com a sua equipe e simplesmente aprenda a absorver feedback. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu assumi a equipe foi eu marquei uma reunião com todas as equipes, não todas, mas a maioria das equipes que tinham contato com a minha equipe, com o líder dessas equipes, para perguntar o que a minha equipe precisava melhorar, qual era a visão deles sobre a minha equipe, a visão honesta, defeitos, qualidades, o que eles achavam que precisava melhorar, quais eram os possíveis conflitos e os possíveis problemas que eles viam na minha equipe. Eu fiz isso com as pessoas que nós tínhamos contato em comum, fiz isso com stakeholders, fiz isso com managers. Então eu ouvi o feedback honesto que as pessoas, tanto stakeholders quanto parceiros de iniciativa, parceiros de cluster e domínio, tinham o que falar sobre a minha equipe. Colhi feedback de todos, depois colhi o feedback de todos da minha equipe, o que eles achavam que precisava melhorar, quais eram os problemas que eles identificavam na equipe, tanto de cultura quanto de qualidade técnica, de produto, tudo. Então eu diria que a primeira coisa que eu indicaria para qualquer pessoa que quer se tornar líder ou está nesse processo é ouça. Priorize o feedback, ouça a sua equipe, ouça quais são as necessidades, quais são as dores e o que eles esperam para o futuro da equipe. E depois também ouça fora da sua equipe, entenda que você tem que pensar para a sua equipe, você tem que priorizar a sua equipe, é sempre a sua equipe primeiro, mas nós temos que ser realistas, nós trabalhamos em um conjunto para uma empresa funcionar. A sua equipe é uma engrenagem de um todo de engrenagens. Então, além de ouvir a sua equipe, pare um tempo para ouvir aqueles que têm contato com a sua equipe, o que eles pensam da sua equipe, quais são as dores e as dificuldades que ele tem em relacionamento com a sua equipe, e também os stakeholders que te deem essa abertura. Então, a primeira coisa que eu diria é ouça aquilo que eles têm para falar. Acho que se tu tem um cliente final, né? Tipo, tu coloca um produto no ar que tem um cliente final, dá pra tu ouvir o cliente, mas mesmo pra quem não tem, quem tá é uma parte ali, tipo, equipe de suporte, ou que faz ferramentas para outras equipes, tu consegue também ouvir, né? Quem tu tá interagindo porque, como você falou,
não adianta alguém entregar muito ou entregar de qualquer forma, achar que está bem feito, se quem está recebendo também não tiver. Sim, eu posso até dar um exemplo prático. A minha equipe ela constrói APIs e ferramentas dentro de um contexto de data, no contexto de data da Farfetch, né? Nós somos uma equipe de engenharia de software, mas dentro de um contexto de data, de dados. Então, nós temos contato intenso com a equipe de BI e as equipes de Data Engineers. Eles são aqueles responsáveis por manipular, modelar e criar os dados. E, por sua vez, nós temos também contato direto com uma equipe de integrações, que é uma das equipes que usa as nossas APIs para expor esses dados de data. E também nós temos contato com a equipe de infraestrutura, que nos provê ferramentas e suporte para os nossos produtos. Então só aí você tem 3 equipes fora a sua para você ouvir, que não é nem o stakeholder final, né? Não é nem aquele que vai ter acesso aos dados expostos pela sua API. Então só aí tem 3 equipes que você pode colher feedback, os próprios elementos da sua equipe e outras pessoas que trabalham em volta de você. Então eu acho que por mais que você não tenha um produto final exposto, por mais que você não seja o topo ou o começo de uma cadeia de eventos, você sempre vai ter equipes que interagem com a sua, pessoas, nem que seja uma equipe inteira, você tem uma pessoa sempre vai interagir com a sua equipe. Então, ouça o que as pessoas têm para falar e ouça também a sua equipe e aprenda que é normal você estar errado, é normal você ter que se superar, ter que aprender, e um líder que não ouve a sua equipe, um líder que não compreende o cenário à sua volta, ele tende a cometer os mesmos erros, e ele tende a não evoluir a sua gestão e as suas capacidades, tanto de gestão de pessoas quanto de cultura, né? Então eu diria ouça. Tu começou falando sobre isso e termina, né? Eu acho que é realmente o que tu acha de ponto mais importante. Legal, Thiago. E se alguém quiser, né, aprender mais com tua experiência, onde que o pessoal consegue te encontrar aí? Cara, no LinkedIn, para contexto profissional, é o que eu indicaria, que é onde eu uso para esse contexto. Lá eu tô como Thiago Cavalheiro, Thiago com TH. Eu acredito que possam existir outros Thiago Cavalheiros no LinkedIn. E agora eu não me vai lembro ter o link aqui. Exato. Vai ter o link, então aqui. Perfeito. Sim, vai ter todos os links que tu falar, vai estar aqui, vai ficar mais fácil. E caso alguém queira mais um contato mais pessoal e menos profissional, eu uso bastante Instagram, que é Delcava. DELCAVA. Delcava, que é a abreviação dos meus sobrenomes. Então pode me achar no Instagram, e no LinkedIn é Thiago Cavalheiro com TH, que vai estar lá, Engineering Lead Farfetch, vai ser eu. Legal, boa. Novamente, os 2 links vão estar aqui. E, Thiago, muito obrigado. Valeu pela conversa. Acho que a gente nunca tinha falado muito sobre essa parte da carreira, né? Tipo, até mesmo, talvez pela pandemia. Mas foi legal saber, aprender sobre evolução. Esse treinamento da Farfetch eu também não sabia, muito legal. Muito bom, lead e bom a evolução, ver a evolução também, porque eu lembro quando tu começou lá como lead, a gente conversava bastante naquela época que a gente trabalhava próximo, né? Sentava mais próximo ali. Apesar de estar em equipes diferentes, a gente conversava sobre essa tua experiência. E é legal ver a diferença, a evolução, assim, do que tu já tem mais certeza e consegue falar, né? Porque é a prática, né? Ali tu estava ainda naquele começo de saber como que vai ser, aquilo, agora é a por prática. Por mais que você leia 10 livros de liderança, faça 10 workshops, tem muita coisa que só a experiência vai te dar e a vivência vai te dar. Então é um assunto muito complexo, daria pra gente ficar falando aqui por 10 horas sobre várias coisas, só a importância do feedback, a importância de como lidar com conflito, conversas difíceis, que infelizmente ter que demitir pessoas, entrevistas, como se portar, como fazer entrevista. Tem 1 milhão de assuntos que dá pra a gente faz outro aqui. E pessoal, não esqueçam, né? Procurem lá o Thiago, vai estar aqui o link. E também de seguir lá no YouTube, se inscrever no canal para quem estiver vendo no YouTube, ou no podcast também. Vão estar todos os links aqui na descrição para você achar nas outras plataformas. Thiago, até a próxima e valeu. Obrigado, boa noite. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.